Bom, com relação à gestão das confederações e o Comitê Olímpico Brasileiro, existe uma consonância de interesses, existe uma relação maravilhosa, existem confederações que têm um desenvolvimento melhor da gestão, melhores capacitadas. Nós temos diversos programas no Comitê Olímpico Brasileiro associados às confederações de capacitação, não só de dirigentes, mas também de atletas, né? No caso do atleta é uma coisa um pouco delicada, que muitos dos atletas, apesar de serem campeões, quando vem buscar uma segunda fase da vida, que é a vida curta de atleta, ele tem que passar por um processo de humildade, de entender que aquela fase acabou, que ele vai ter que se recapacitar, que ele vai ter que entrar no mercado comum. No caso do COB, obviamente, é muito mais prazeroso para ele, porque é um trabalho junto ao esporte, de uma forma geral. E nós temos hoje no Comitê Olímpico Brasileiro 26 atletas trabalhando olímpicos, onde se capacitaram, e temos exemplos fantásticos de produção magnífica. Isso certamente vem melhorando a performance dos atletas, que são nossos principais atores em todo esse meio. Obviamente o atleta ele é o que representa o esporte, mas por trás do atleta existe uma entourage, como se fala no Comitê Olímpico Internacional ao qual eu pertenço, que existe uma comissão específica que trata da entourage, é um nome um pouco pesado, mas a gente não encontra uma definição para tratar de tudo que está no entorno do atleta, né? O médico, o preparador físico, o técnico, o psicólogo, todo o trabalho que tem o pós-carreira do atleta. Então são situações que a gente está tentando da melhor forma possível capacitar as confederações e consequentemente os resultados virem em maior escala em número de medalhas. O que ocorre hoje é que existe fiscalização sistemática e contínua, não só no Comitê Olímpico Brasileiro, mas nas confederações também, com relação aos recursos que são oriundos da Lei Agnello-Piva, que são os recursos que basicamente são destinados a quase 90% do orçamento de qualquer confederação do Comitê Olímpico Brasileiro. Existe o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, existe a CGU, existe um controle muito forte em cima, então é praticamente uma forma de você minimizar qualquer questão que seja relacionada a eventual desvio de verba. As relações não só no esporte, mas na vida, em família, são complicadas às vezes. Isso são situações políticas. As federações estaduais, que são aquelas que elegem o presidente da confederação, quando elegê-los, tem que buscar uma consonância dos interesses. Esse é o maior problema que ocorre, principalmente naquelas confederações que não têm, na sua maioria, dos eleitores, que são as federações estaduais, uma hegemonia naquilo que tenta buscar para o seu melhor para o esporte. Bom, a Agenda 2020, que é uma proposta do novo presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach, o alemão, campeão olímpico, medalhista de ouro nas Olimpíadas de 76 em esgrima. Por acaso, minha primeira Olimpíada também eu joguei em 76, era o jogador mais novo com 17 anos. São novidades, são mudanças fundamentais para que a gente possa progredir no esporte olímpico. São mudanças importantes no sentido de viabilizar a entrada de mais jovens na prática do esporte, buscando esportes tidos como radicais, do tipo skate, surf, esportes que busquem novidades ao ar livre, esportes que sejam mais baratos, a forma de como apresentar uma candidatura para uma Olimpíada, a forma da diminuição do custo de uma Olimpíada, da construção dos venues e de tudo aquilo que está no entorno da infraestrutura da criação de Jogos Olímpicos. São fatores fundamentais e isso está sendo tratado, e para isso foram feitos milhares de indicações, não só por membros do Comitê Olímpico Internacional, mas por toda a sociedade do mundo. Atletas, pessoas ligadas enviaram ao Comitê Olímpico Internacional propostas de mudanças para que a gente, através delas, possa viabilizar um futuro maior, melhor e com certeza com qualidade para oferecer para todos aqueles adeptos que gostam do esporte olímpico. Eu sou radicalmente contrário, totalmente ao doping. Acho que o atleta que é pego ele tem que ser punido, e cada vez mais punido, mais fortemente, para que o exemplo dele não seja seguido. Infelizmente, para cada atleta que é pego no doping, surgem novas formas de se dopar e é mais difícil você buscá-las. Então é uma briga do gato com o rato, de você tentar, da melhor forma, encontrar e tentar puni-los. É injusto que um atleta que não use algum componente químico, né, que ele tenha uma condição melhor do que aquele que se preparou anos a fio para disputar uma Olimpíada e chega lá ele tem uma vantagem de forma errada, né? Isso ocorreu e ocorre muito ainda.
Eu lamento muito, acho que a WADA, que é a organização internacional que trata disso, ela tem que se fortalecer cada vez mais. O Comitê Olímpico Internacional tem dado todo o custeio, apoio, recursos para viabilizar cada vez mais essa busca pelo atleta limpo, que é o que a gente espera acontecer, de preferência o mais rápido possível, né? Os novos fatos estão surgindo, fatos em países importantes, potências olímpicas estão sendo desmascaradas. O fato é que a gente quer que o esporte possa sobreviver da melhor forma para que a sociedade do mundo como um todo possa, através do esporte e seus heróis, ter um modelo de vida superior ao que a gente vive hoje. A opinião do Comitê Olímpico Internacional com relação aos Jogos do Rio é a coisa mais importante que existe, porque são eles os donos dos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional é que destinou ao Rio de Janeiro, né, a candidatura vencedora, né? O Rio de Janeiro vai ser o país, o estado e a cidade que vai ter o maior legado da história olímpica de todos os tempos. O Rio de Janeiro praticamente em termos olímpicos não tinha quase nada. Nós estamos sofrendo uma transformação favorável no transporte, com o metrô, com a segurança, com a construção de venues olímpicos. Por exemplo, Paris, Londres, Tóquio, Madrid, são países que têm tudo pronto, basicamente. Eles teriam que construir menos de 10%, a maioria deles. No Rio de Janeiro, nós estamos passando por uma transformação para deixar um legado de fato grandiosíssimo, e eu tenho certeza que vai ser o maior da história do mundo olímpico, e inclusive vai deixar todo brasileiro orgulhoso do quanto nós temos a capacidade de realizar um evento nas proporções de uma Olimpíada, que é o maior evento mundial. A manutenção dos equipamentos, obviamente, vai ser um trabalho ligado às confederações. O Brasil nunca teve um centro olímpico de treinamento. O Parque Olímpico vai ser nosso primeiro centro olímpico de treinamento, né? Eu vou te dar um exemplo que é o maior de todos. A China tem 200 centros olímpicos de treinamento espalhados pelo seu país, né? Os países do primeiro mundo todos têm. Quando eu falo centro olímpico, é um local onde seja multidisciplinar, que tenham muitas modalidades esportivas treinando ali naquele centro. E esse vai ser, esportivamente, o maior legado para o Rio de Janeiro. Vai ser o nosso Parque Olímpico, que vai se transformar não só em escola, também pública, o ginásio onde vai ser realizado o handebol, mas os outros ginásios se transformarão em exatamente centro olímpico de treinamento para as delegações brasileiras que possam treinar. A segurança é vital, é fundamental. Sem dúvida, junto com o transporte, o fator mais importante dentro de uma Olimpíada. O Brasil está se preparando para isso. Esse alerta que aconteceu em Paris, ele é triste, mas é uma realidade, e nós estamos preparados para isso. Nós estamos buscando, não só com consultores internacionais, mas dentro do Brasil, com a Polícia Federal, que tem um grande trabalho, que não ocorram problemas de terrorismo, que é uma das coisas que o Brasil não tem, graças a Deus, e a gente espera que continue dessa forma. Exatamente através de motivações em escolas públicas e privadas, está sendo desenvolvido pelas secretarias estaduais, municipais estadual do Rio de Janeiro e municipais. Pelo país, muitas secretarias estaduais também desenvolvem um trabalho através de redações, de desenhos que sejam alusivos aos Jogos. Eu me recordo, por exemplo, em Pequim, em 2008, todo quarto de atleta tinha um desenho pintado de alguma modalidade esportiva por algum aluno chinês, e no final todos os atletas que ali passaram puderam levar de presente aquilo. Então são lembranças, são legados que vão ficar para a sociedade local muito grande. O fato do Rio de Janeiro sediar Jogos Olímpicos vai deixar uma motivação tremenda junto à juventude quanto à importância do esporte como forma de prevenção a diversos males da sociedade, como o uso de droga, né, como a marginalidade de uma forma geral, né, e é um estímulo que eu tenho certeza que vai fazer do nosso país uma potência olímpica. Nós estamos nesse caminho, a nossa meta é exatamente transformar o nosso país, Brasil, numa potência olímpica, ou seja, está ali entre os 10 primeiros do mundo, para que a gente possa orgulhar cada vez mais a nossa nação querida. Eu acho que o patrocínio ele evoluiu muito de anos para cá, né? Eu não vejo de uma forma generalizada que o empresariado, principalmente que é aquele patrocinador privado, ele ainda não tem aquele envolvimento de querer investir no atleta ainda jovem. Ele prefere buscá-lo já quando ele foi campeão, quando ele já é uma personalidade. Essa mentalidade precisa mudar. Eu dou o exemplo do americano. O americano investe muito nisso, o país, os Estados Unidos, né, o Canadá, os países de primeiro mundo, todos fazem isso. Mas é uma triste realidade, mas que vem mudando. Acho que o nosso empresariado, acho que o Brasil como um todo, os governos têm mudado, as estatais, desde 92, quando fui ministro de esporte, passaram a investir muito no esporte, né?
Basicamente, hoje, quase todas têm um investimento maciço nos esportes, e não só olímpicos, eu falo de uma forma global, e sem falar da criação de Ministério de Esporte, da participação efetiva dos governos com relação à importância do esporte e todos os seus valores que podem ser repassados à sociedade. Isso fala-se desde que eu nasci, né? Da época que o Mar Morto ainda estava doente. É uma realidade, mas se a gente parar de reclamar, a coisa vai andar menos. Então eu acho que a gente evoluiu muito, acho que a gente tem que aprimorar bastante. Nós buscamos em nações que são evoluídas, que são primeiro mundo esportivo, situações que possam se adaptar ao Brasil. Tem situações que são muito fáceis, né, como tem países da antiga cortina de ferro, o próprio Cuba, que a gente adaptou muita coisa. A busca de treinadores que são estrangeiros renomados, campeões olímpicos e mundiais. O Comitê Olímpico Brasileiro tem mais de 40 hoje, trabalhando junto com as nossas confederações, com os nossos atletas. Não quer dizer que não tenham brasileiros, tem muito mais brasileiro, mas existem esportes que ainda não são desenvolvidos, que precisam de um start para poder, de fato, não só crescer tecnicamente, mas também dar retorno em número de medalhas a nível mundial e olímpico para o país. 2016 é um start, né? É um começo de uma trajetória que eu acho que vai ser vitoriosa. Eu acho que tudo que vai acontecer aqui nas Olimpíadas vão servir como exemplo para o nosso futuro. A nossa meta é crescer cada vez mais. Hoje, aqui no Comitê Olímpico Brasileiro, nós tivemos a segunda turma, né, de gestão esportiva para profissionais de educação física, ligados a algumas modalidades esportivas. São programas que capacitam, né, os nossos profissionais a terem condição de fazerem nossos atletas campeões. É fundamental. Hoje formaram-se aqui 86, né, profissionais, e esse tipo de coisa, e o próprio evento que a gente faz com os atletas, que é o CAGE, são cursos de desenvolvimento esportivo, como já falei anteriormente, fazem com que a gente tenha uma visão futurística muito melhor do que já ocorreu. A nossa melhor performance na história olímpica em número de medalhas foi em Londres, com 17, e a nossa meta agora para o Rio de Janeiro é ficarmos entre 25 e 30 medalhas, o que nos faria ficar ali entre o 10º e o 12º lugar, o que seria um salto de qualidade muito grande. E para isso, outras modalidades esportivas que não são aquelas que trazem tradicionalmente medalhas, né? Como não vou citar todos que eu vou esquecer, como vôlei, natação, iatismo, judô, tem outras que trazem medalhas, mas novas terão que surgir, estão surgindo, né? Vou dar 2 ou 3 exemplos: boxe, canoagem, tiro com arco. São esportes que estão começando a dar medalha, e isso nos dá e outras também. Por isso eu não quero ficar aqui pensando, matutando, senão eu vou ficar até amanhã de manhã. Mas sem dúvida nos dá uma perspectiva de evolução muito grande já para os Jogos do Rio, e a consequência disso é fazer com que as gerações futuras, tendo passado pelo Rio de Janeiro os Jogos, certamente haverá de orgulhar bastante a nossa nação. A mensagem que eu tenho que dar é de agradecimento a vocês por promover um seminário tão importante, que trata da gestão esportiva, que trata do atleta, que trata do dirigente, que trata da transparência. Acho fundamental esse tipo de evento, que certamente é mais uma alusão ao que todos esperam, fazer o nosso país uma potência esportiva. Parabenizo a vocês todos, que tenham um grande sucesso no seu evento.